Como descobrir qual é a sua competência? Já parou para pensar sobre isso? No universo profissional, muitas pessoas falam sobre competência, né? Você tem que ter a competência tal. E aí você fica se perguntando, como é que eu sei se eu tenho ou não essa competência? Principalmente quem talvez nunca trabalhou naquela determinada área de atuação e não consegue enxergar isso em si. Ou já trabalhou, mas nunca ouviu ou nunca teve um feedback sobre esse assunto. É disso que eu vou falar com você hoje aqui. Espero que você saia daqui esclarecido e deixa nos comentários quais são as suas competências aí a partir desse ensinamento. Competência, do latim competere, o que você compete, né? Não tem a ver com competitividade, mas sim com competência em si. A competência, em primeiro lugar, que você precisa entender, é a união de três elementos fundamentais. Sem esses três elementos, não há competência. É o conhecimento, a habilidade e a atitude. A junção desses três elementos formam a competência. Nós vamos elencar por partes cada um desses elementos. Se você tiver a junção dos três, aí sim você pode ticar aí no teu caderno, no teu bloco de nota, isso é uma competência que eu tenho. Essa é a junção de um conhecimento, de uma habilidade, de uma atitude que eu tenho. Você já deve ter escutado falar sobre o famoso chá. Mas não é o chá das 5, não, ok? Não é chazinho das 5 da tarde da Inglaterra, não. É conhecimento, habilidade e atitude. O que é o conhecimento? Conhecimento é o saber. Existem muitas coisas que eu sei, que você sabe, porém apenas sabemos. Está num campo muito de informação. É uma informação, eu tenho ciência disso, eu sei disso, mas isso não quer dizer muita coisa, não quer dizer que eu sei fazer ou que eu tenho vontade de fazer. Quer dizer apenas que eu sei. Suponhamos que você tenha sido, olha que exemplo que eu vou dar aqui, você tenha sido passageiro, ok? De alguém que dirige um veículo, um carro comum, um carro de passeio, por muitos anos na tua vida. Você está sempre ali como passageiro. E querendo ou não, você vai observando que essa pessoa como que ela liga o carro, né? Como que ela troca de marcha, se o carro é manual, se ela dá seta, quando é que ela dá seta, se ela freia, se ela acelera, você vai observando. E com o tempo de tanto observar, você pode dizer, sim, eu sei dirigir. Mas existe uma pergunta que não quer calar, né? Você já dirigiu? Não, nunca dirigi. Você sabe dirigir? Sei dirigir. Pô, que doido, né? A pessoa sabe? Saber ela sabe, mas ela nunca dirigiu. Como é que ela sabe? Ela sabe na observância, ela sabe no acompanhamento, ela sabe de tanto ela ver, ela sabe de uma maneira teórica, de uma maneira assim, muito como observador, né? Observadora, né? Ela tá ali só na observância, falando, olha que interessante, quando ele pisa na embreagem, quando ele acelera, quando ele troca de marcha, eu já sei o tempo certinho, quer ver? Ele vai trocar agora. A pessoa sabe, mas ela já dirigiu? Nunca. Será que se ela pegar no volante, ela vai fazer isso com maestria? Vai fazer isso com destreza? Não sei. Só tem um jeito de saber, né? E é aí que nós vamos para um próximo passo. É o que a gente chama de habilidade. Habilidade diferente de conhecimento. Conhecimento é saber, né? Habilidade é saber fazer. É a destreza. Poxa, eu não só sei dirigir, mas eu dirijo. Percebe a diferença? Saber dirigir, observância, teoria, as normas, as regras de trânsito, como é que ele faz, como é que ele deixou de fazer. Eu falo para você, eu escrevo para você tudo como se dirige, mas dirigir nunca dirigi. Nesse próximo passo, olha, eu sei dirigir, inclusive eu dirijo. Então a pessoa vai apresentar ali as suas habilidades em ligar o carro, em sair com o carro, em desviar dos buracos, em parar onde tem que parar, no semáforo, enfim, o lugar correto para se estacionar, quando pode fazer ultrapassagem, quando não pode. Essa pessoa, ela faz isso, e faz isso diariamente. Ela tem um carro, ela aluga um carro, ela pega o carro emprestado, então ela já faz isso, e faz isso com excelência, sem erros, sem que bata o carro, sem que leve multas, sem que se prejudique. Olha aí, então ela sabe dirigir e dirige. Juntei conhecimento, juntei habilidade, mas ainda não posso dizer que sou competente. Por quê? Eu gosto de dirigir, eu sinto vontade e desejo de dirigir. Pô, Wellington, do que você está falando? Eu estou falando da atitude.
A atitude é querer fazer. A atitude está diretamente relacionada ao saber fazer acontecer. É o acreditar, é o ter vontade, desejo. Se a pessoa não tem desejo, ela não tem atitude. Pensamentos vão influenciar os seus sentimentos, sentimentos a emoção a atitude o resultado. Se eu sinto vontade de dirigir, se eu gosto de dirigir, se eu faço questão de dirigir e faço bem porque sei fazer, aí sim, a união desses três elementos me torna um motorista. Não tem uma profissão? Motorista? Se você está concorrendo a uma vaga de motorista, para dizer que tem competência, você precisa saber dirigir, dirigir e ter vontade de dirigir. Esse exemplo tão simplório que eu dei aqui serve para qualquer área de atuação, né? Dei o exemplo do motorista, que é uma profissão, mas poderia ser no âmbito do recepcionista, por exemplo. Um recepcionista hospitalar, vamos lá? Você sabe recepcionar as pessoas? Sim, eu sei. Sei que quando elas chegam eu preciso cumprimentá-las, pedir a carteirinha do convênio, fazer a anotação, olhar no sistema se está agendada a consulta, o exame ou a cirurgia. Isso eu sei fazer. Você já fez? Nunca fiz. Opa, então você tem o conhecimento, mas não tem a habilidade. Tem vontade? Morro de vontade de trabalhar como recepcionista hospitalar, mas está faltando algo aí para complementar essa competência. Os três elementos precisam existir. Aí, voltando a esse mesmo exemplo, tá? Sei o que precisa ser feito, sei fazer e faço. Olha aí a habilidade. Faço, já atendi. Inclusive, tenho outras experiências, como recepcionista numa empresa onde eu trabalhei, num local, num estabelecimento, num evento que eu trabalhei como voluntário, na igreja. Olha quantos lugares você pode ter trabalhado como recepcionista. E eu gosto de fazer isso porque para mim é um prazer em acolher as pessoas, olhar nos olhos delas, né, trazer elas para perto. Opa, então quer dizer que você sabe fazer, você faz, já fez, né? Tem feito isso e gosta de fazer, sente prazer em fazer, desejo, querer, vontade. Opa, então, juntando isso, sim, você é um recepcionista, você tem as competências necessárias para exercer essa profissão. E aí eu poderia passar horas e horas com você hoje aqui, dizendo vários exemplos de todas as áreas. O que você precisa entender? Para você ser competente em alguma coisa, você precisa obrigatoriamente saber fazer e querer fazer. Juntando essas três letrinhas aqui, né? O C, o H e o A, o chá, você sim se torna poderoso, poderosa, competente. E aí eu vou te dar um exercício. Você vai anotar aí no teu bloco de notas, no teu caderno, tudo aquilo que você sabe fazer, tudo aquilo que você já fez e faz e tudo aquilo que você realmente gosta de fazer. Faça uma análise profunda sobre isso, leva um tempinho, mas vale tanto a pena, porque vai estar na ponta da língua todas as suas competências para você acrescentar isso, seja numa entrevista, seja na sua carta de apresentação, seja no próprio currículo. Sacou? Muitas pessoas não têm isso na ponta da língua. Quando alguém pergunta, elas ficam desconfortáveis, né? Acham que vão ser arrogantes ou prepotentes quando vão falar sobre isso, e aí baixa aquela falsa modéstia, a pessoa fica tão humilde, que chega a ser simplória, né? E, eu não tenho competência, não tenho talento, não tenho habilidade nenhuma. Opa, pera lá, você tem sim. Você tem um valor especial. E principalmente se você está aqui me seguindo nesse canal, me acompanhando aqui, você quer crescer, quer evoluir. E eu sou a ponte que vai te ajudar a alcançar esses objetivos, ok? Bora comigo? Presta atenção, ó. Conhecimento, habilidade e atitude. A junção desses três elementos, sim, essa é a sua competência. Agora não adianta nada eu ter pego nas suas mãos aqui e te apresentado esse conhecimento novo para você entender quais são as suas competências e no momento de uma entrevista de emprego, se estiver procurando emprego, obviamente, alguém perguntar quais são as suas competências, isso você sabe responder. Agora, e quando eles fazem outras perguntas? E olha que eles fazem, viu? Eu vou deixar um vídeo muito especial agora aqui para você assistir de diversas perguntas que são feitas em entrevistas de emprego, já para você não ser pego aí de calças curtas, ok? Já aproveita e dá o seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau!